Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos tratar nesse vídeo sobre a ideia de poder constituinte. Nós não vamos assim tratar de todas as características, mas trazer justamente o quê? Aquilo que se entende por poder constituinte para transpor para o contexto que nós vivemos na atualidade. Ora, a questão é, na teoria da Constituição, na teoria do direito constitucional, se tem como poder constituinte aquele poder inaugural, aquele poder inicial, incondicional, que faz com que nasça uma nova ordem constitucional. Essa nova ordem constitucional ela foi posta justamente por um processo de ruptura pela ordem anterior. E nesse processo de ruptura com a ordem anterior nasce esse poder que é um poder de fato, não é um poder jurídico, mas que faz nascer a nova ordem. E claro, essa ruptura pode se dar através do quê? De uma revolução ou, no caso, de uma espécie de consenso que vai fazer com que, dentro do próprio sistema jurídico e político, se eleja uma Assembleia de Representantes que pode ser denominada de Assembleia Nacional Constituinte e que vai propor justamente o quê? Um novo texto da Constituição, uma nova ordem estatal. Por quê? Porque vai, no caso, escolher uma nova Constituição para reger um Estado de Direito. A questão é que esse poder, que se diz poder de fato, ele pode justamente o quê? Modificar uma concepção de Estado a partir da escolha de novas regras, mas claro, na verdade, ele não vai ter um controle externo, porque justamente por ser poder de fato, ser poder político, todas as forças que possam se encontrar às vezes até em rota de colisão, elas vão estar lá presentes para justamente o quê? Encontrar um caminho, uma saída dentro daquilo que possa ser considerado consensual. Mas o problema é justamente esse último termo. O que é um consenso? Um consenso. Tem que se chegar justamente o quê? A uma concordância ampla de todos os setores da sociedade? Não. Primeiro, porque a ideia de consenso do ponto de vista contemporâneo é que todos os segmentos, todas as facções, podemos dizer assim, políticas, elas devem, primeiro, respeitar quais as regras elas vão escolher justamente o quê? Para formatar esse novo processo. E aí é que se dá o consenso, não é a concordância, que todos tenham que concordar com os mesmos pontos de vista, mas tenham que utilizar os mesmos instrumentos representativos para o quê? Para discutir o novo texto da Constituição. A questão é que quando se diz que todo poder emana do povo, né, que aí na verdade é a nota característica fundamental do sistema representativo, né, mas nós temos uma outra nota que é complementar, que é todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos da Constituição. É o que está no parágrafo 1º do parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República. A questão é, todo poder emana do povo, e quem é o povo? Né? Hoje, para uma sociedade plural que nós temos hoje no Brasil, especificamente identificar o que é povo, nós temos que entender também aquilo que já tinha sido forjado desde o século XVIII na Europa, que é uma teoria que trouxemos também para cá, né, que é a ideia de sociedade civil. O povo não é só a matéria, podemos dizer assim, bruta, né, que na verdade está com a opinião às vezes latente, que não encontra justamente o que? Uma espécie de canal para a expressão, uma expressão unitária ou uma expressão, vamos dizer assim, mais organizada e sistematizada do que ela deseja, né? Essa massa assim, disforme, que não está, assim, podemos dizer, formatada em vários canais, como associações, partidos políticos, etc., vai ser difícil captar justamente o que? A ideia de povo. Mas a questão é que, com a sociedade civil organizada através de associações, de representações de partidos políticos, nós temos hoje um problema que é a captura da vontade de modo irrefletido. Ou seja, muitas vezes as associações, partidos que se dizem representar o povo, não representam o povo em si. Então nós precisamos de concorrência de outros canais de comunicação que são representativos dessa massa que nós chamamos povo, porque é uma sociedade plural que nós temos, é uma sociedade que não vamos dizer assim, tem os mesmos valores, existem valores divergentes, existem valores cambiantes, existem pretensões diversas sobre como o Estado deve atuar, como o Estado deve definir aquilo que é mais relevante como direito e garantia fundamental, e todo esse contexto que deve ser levado em consideração. Nós não podemos hoje dizer que haveria uma mudança de ordem constitucional segura se houvesse uma ruptura com a ordem constitucional atual, certo? E fosse eleita uma Assembleia Constituinte com esse panorama que nós temos hoje, com, vamos dizer assim, partidos políticos que estão cada vez mais distantes do interesse
da sociedade e, no caso, são cooptados, são, no caso, capturados por interesses de oligarquias, por interesses de famílias, de grupos familiares, ou dos grupos de interesse, não apenas econômico, mas também corporativos, como sindicatos, etc. Então, são formas de representação que, na verdade, têm déficit de representação, de representatividade junto à sociedade. Então, dizer que uma nova ordem constitucional, como nós temos o sistema jurídico e político estruturado na forma que temos hoje, né, dizer que uma nova ordem constitucional representaria o poder do povo como um poder que vai justamente daí ser emanado a vontade constitucional nova, é meio problemático, e a gente dizer que esse poder constituinte é realmente um poder de fato, né, emanado justamente de toda a sociedade, de todo o corpo da sociedade. Mas é uma discussão interessante porque mesmo os autores que defendem justamente que o poder constituinte tem essa força e emana justamente dessa vontade, da vontade da comunidade, mesmo assim é necessário que essa vontade seja formatada, ou seja, formalizada através de grupos representativos, certo? Fica aí a dica, nossa reflexão sobre a ideia de poder constituinte. Um forte abraço e até lá.